essa década é completamente decisiva em relação ao futuro dos nossos netos. Não há mais dúvida nenhuma de que a ação humana é antropogênica, quer dizer, ela pode promover, tem promovido e vai promover mudanças climáticas seríssimas. Quer dizer, nós vamos entrar num período muito mais complicado do que nós estamos vivendo agora. Olá, aqui estamos nós outra vez no nosso FIS Talks do Fórum Inovação Saúde, hoje conversando com o professor Nelson Weiss. O professor Nelson Weiss é médico, é imunologista, é membro da Academia Brasileira de Ciências e é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito boa tarde, professor Nelson Weiss, uma honra tê-lo conosco. Boa tarde, é um prazer revê-lo, José. Professor Nelson, começando essa nossa conversa, eu lhe perguntaria se você acha que a imunologia errou ao não ter uma previsibilidade desta situação trágica que o mundo vive com relação à pandemia de Covid. Alguma coisa poderia ter sido pensada ou refletida de forma diferente em relação a esse caos sanitário que nós estamos vivendo a partir da ciência imunológica? José, eu acho que nós estamos vivendo um momento gravíssimo da humanidade, uma crise civilizatória, né? Não, que se expressa talvez melhor na crise climática, né? Que nós estamos em pleno desenvolvimento, mas também enfrentando situações que são insolúveis, como a superpopulação e esse transbordamento de vírus naturais, né? O Sean Carroll diz que a humanidade levou 400 mil anos, quer dizer, 4.000 séculos, para formar o primeiro bilhão de habitantes. Depois, no século seguinte, formou mais 6,5. Quer dizer, é uma verdadeira explosão, motivada por várias coisas, mas inclusive pela adoção do capitalismo, da agroindústria e fatores que agora são irreversíveis, né? E o segundo fator é que os vírus são a partícula biológica mais frequente na natureza. Quer dizer, uma estimativa recente aí da Nature do número de partículas virais no oceano chegou a uma cifra que eu nunca vi escrita antes, 10 elevado a 31, 100 bilhões de vezes mais do que o número estimado de estrelas no universo inteiro. Já nos demos conta de que vivemos numa sopa de bactérias, né? Cada um de nós com uma microbiota nativa muito diversificada, e a pandemia tem nos ensinado coisas incríveis. Quer dizer, uma das coisas que nos surpreendeu enormemente foi o virtual desaparecimento da influenza. Desde 2020 nós não temos casos de influenza na América nem na Europa. Outra coisa bem-vinda foi uma diminuição quase total das crises de asma. A bronquiolite, que é um problema infantil na primeira infância muito sério, também desapareceu. Isso nos leva a algumas conclusões completamente espetaculares. Por exemplo, a medicina atribuía a etiologia das crises asmáticas a alergenos domésticos. E essa evidência de que a asma diminuiu muito com o uso de máscaras e o isolamento físico nos diz que o isolamento, o alergeno é externo e muito provavelmente são vírus. No âmbito das bactérias já há demonstração experimental de que a diversidade da microbiota de cada um de nós, que é assim como se fosse uma assinatura, um carimbo que a gente mantém notavelmente constante, encolheu durante a pandemia. Isso significa simplesmente que na nossa vida do antigo normal, a gente vivia trocando vírus e bactérias o tempo todo, uns com os outros. E significa também que pessoas, por exemplo, asmáticos, vão manter o uso de máscaras e de álcool gel depois que terminar a pandemia, porque estão obtendo daí um benefício inesperado, né? E a imunologia pode fazer muito pouco, né? Em relação a isso, sabe muito pouco do que seria necessário saber para ter uma participação mais ativa nesse problema. Na verdade, a gente não sabe o que é a Covid, né? A gente não sabe o que é a patogênese, porque 80% ou mais das pessoas contaminadas com o SARS-CoV-2
não adoecem. Quer dizer, ficam assintomáticos ou têm sintomas leves. Quer dizer, o que realmente desencadeia os sintomas graves, a gente não sabe o que é. Quer dizer, a imunologia tem uma dupla face, né? Ela tem uma face positiva, que nos ajudou muitíssimo nessa pandemia, com o diagnóstico, com a prevenção, com as vacinas e tal, mas numa face mais próxima, ela tem carências fundamentais. A gente não sabe inventar vacinas, a gente, na verdade, não sabe definir a patogênese. Isso, em parte, se deve ao isolamento da imunologia das outras disciplinas médicas e biológicas, né? Quer dizer, a imunologia é apoiada numa teoria que tem 60 anos. A teoria de seleção clonal é de 1959, quer dizer, de 1959 para cá, mudou tudo. Como é que uma teoria se mantém com tudo mudando à sua volta? E eu acho que ela se manteve exatamente porque se manteve isolada desse tudo que mudou à sua volta. E agora uma nova teoria imunológica vai ter que arcar com esse conjunto de coisas que mudou na genética, na paleontologia, na história da humanidade, em tudo que nós aprendemos em 60 anos. Quer dizer, mudamos da água para o vinho. É muito, muito curioso isso. Eu recentemente ouvi uma entrevista sua ou um comentário seu sobre a história da humanidade, você lembrando de milhares de séculos atrás, onde as pessoas viviam com muito risco, elas tinham que se proteger dos grandes predadores. Na realidade, os predadores daquela época milenar, elas eram gigantes que nos atacavam, que nos devoravam. E hoje são esses micro-organismos que a gente não enxerga, não vê, não sabe, enfim, como é que eles atuam. Eu não sei se nesse momento que a gente está vivendo da Covid, se os imunologistas estão de fato debruçados no entendimento do que está acontecendo, especialmente na questão vacinal. Eu vejo aí tantas dúvidas em relação às vacinas, ao interesse gigantesco da indústria farmacêutica na produção de bilhões e bilhões de doses vacinais, e inclusive uma distribuição totalmente fora do padrão normal num período pandêmico. Continentes como o continente africano, com menos de 4% da população vacinada, transformando em um risco adicional para toda a humanidade, considerando essas variantes virais que vão aparecendo aí. Não adianta um país ser 100% vacinado e o outro 0% vacinado. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu olhar sobre esse futuro imediato, se temos como corrigir essas coisas que estamos vendo, se temos respostas a partir da imunologia. Eu acho que uma primeira consideração que a gente devia ter sobre contingências, quer dizer, o mundo contingencial que a gente vive, né? O Shankara tem um comentário extremamente curioso. Ele disse que se o meteoro que acabou com os dinossauros chegasse meia hora antes ou meia hora depois na Terra, não teria acontecido nada do que aconteceu, porque ele caiu naquela península de Yucatán, que tem uma composição mineral que fez com que uma quantidade enorme de fragmentos incandescentes de rocha se espalhassem pela estratosfera, pelo planeta inteiro, botou o planeta inteiro em fogo, né, e acabou com os dinossauros e com muito mais coisas. Se ele caísse dentro d'água, meia hora antes no Atlântico, meia hora depois no Pacífico, fazer um enorme tsunami, mas não ia acabar com os dinossauros. Quer dizer, essa meia hora aí determinou, se os dinossauros não tivessem acabado, provavelmente nós não estaríamos aqui. Eu acho que a pandemia tem 3 consequências evidentes, né? Uma delas é essa que nós estamos vivendo agora aqui, com a comunicação por via remota. Uma complexidade própria que a gente aos poucos vai dominando, mas foi um progresso notável e veio para ficar. A segunda coisa é que nós entendemos que esse problema é planetário, quer dizer, ele é internacional. Como você bem levantou, se a gente não proteger os africanos, nós não resolvemos o problema, porque o vírus é sujeito a mutações e pode aparecer um variante, e nós temos que curar o planeta, né? E a terceira coisa é que não há escapatória a não ser fazer um investimento em pesquisa básica, não diretamente em vacina, mas no entendimento dos mecanismos, dos processos biológicos que possibilitam a existência de vacinas e tal. O Ailton Krenak, o líder indígena, né, tem manifestações muito
importantes, inteligentes. Uma das coisas que ele diz é que os índios podem nos ajudar a viver melhor num mundo pior. Quer dizer, uma coisa que a gente pode ter certeza que o mundo vai ficar pior. Quer dizer, já começou a ficar pior. Essa década é completamente decisiva em relação ao futuro dos nossos netos. Não há mais dúvida nenhuma de que a ação humana é antropogênica, quer dizer, ela pode tem promovido e vai promover mudanças climáticas seríssimas. Quer dizer, sem levar em conta desvairios como esse de acabar com a floresta amazônica, os incêndios do Cerrado, os incêndios da Califórnia, os incêndios da Grécia e da Itália e tal. Essas desgraças, elas têm mecanismos automáticos de produção. Daqui a pouco não precisa mais que fazendeiro ponha fogo no mato, não. O mato vai incendiar por si só. Quanto mais mato queimado, menos água a gente tem na chuva. E toda essa importação do agronegócio, o agro é tudo, o agro é globo, o agro é aquilo, esse troço vai acabar. Quer dizer, nós vamos entrar num período muito mais complicado do que nós estamos vivendo agora. E a imunologia, coitadinha, pode fazer muito pouco nessa história. Agora, Nelson, me diga uma coisa, você com a sua experiência de vida acadêmica, você está abordando questões que são as questões da sustentabilidade, da responsabilidade social, da sustentabilidade ambiental e preservação climática, são coisas que é do interesse direto do cidadão comum. Mas o mais simples, o mais pobre cidadão, ele está mais preocupado em resolver o problema da vida imediata dele, da comida na casa dele, da escola, do acesso a um serviço médico, a um hospital, enfim, a coisas do seu cotidiano. E muitas vezes ele não dá muita bola para essas questões que são da sobrevivência humana. A ciência brasileira, você acha que ela tem contribuído de forma adequada para que o entendimento da população aconteça através de uma comunicação que seja compreensível, sem aquele viés acadêmico, sem aquela linguagem muito rebuscada, para que o povo possa entender o problema que a gente está vivendo? Quer dizer, dessa trindade educação, ensino, pesquisa e extensão, a extensão universitária é mínima. A atenção que a universidade dá à difusão do conhecimento, nesse momento, teria que passar a ser muito mais estimulada. E esse surgimento, o desenvolvimento desses meios eletrônicos de comunicação tornaram isso muito mais viável, né? Muito mais próximo. Quer dizer, e pode haver uma organização deliberada, sincera, nessa direção, né, sem contaminação com interesses políticos e econômicos e tal, como questão de sobrevivência mesmo. Isso aí eu acho que é um dos deveres do governo, né? Mais ainda do que da universidade, é um dever dos governos. Eu também estou totalmente de acordo. Eu tenho a sensação também, sabe, Nelson, eu tenho vivido bastante nesse ambiente, em todos os segmentos da economia, participando de alguns conselhos, e eu percebo o quanto essa questão do ESG, da questão do meio ambiente, da responsabilidade social e das boas práticas de governança, elas estão cada vez mais sendo introjetadas por razões de interesse econômico, porque o mundo também começa a se preocupar muito com isso e passa somente a fazer negócios, adquirir produtos, enfim, empresas que tenham esses compromissos de ESG na sua pauta. E, independente do interesse econômico, que é óbvio que é isso que move o mundo capitalista, mas eu acho que a sobrevivência humana deveria ser a pauta principal. O planeta vai resistir, nós é que vamos desaparecer se continuarmos nessa batida. Nós já estamos caminhando aí para o final dessa nossa espetacular conversa, mas eu queria alongar um pouquinho mais. Eu sei que você se inspirou muito na sua obra, no seu trabalho, no cientista Humberto Maturana, e eu queria que você nos dissesse um pouco qual foi o legado que ele deixou em termos de conhecimento para a humanidade e, muito particularmente, que influência ele teve sobre você durante a sua vida profissional. Eu realmente posso dividir minha vida entre antes e depois de Maturana. Quando ele estava fazendo doutorado ainda em Londres, com o J.Z. Young, né, numa conversa, o Young virou para ele e disse: mas por que você quer mudar tudo? E ele respondeu: eu não quero mudar tudo, mas é que tudo resulta mudado quando eu penso na biologia do conhecer. Parece que o conhecer humano
é uma coisa natural, como voar é natural para os pássaros, nadar é natural para os peixes. Parece que isso não requer uma explicação biológica, uma explicação que se baseie no nosso organismo, sem necessidade de invocar nada transcendental. E o Maturana propõe uma explicação absolutamente clara para isso. Quem leu Maturana e não ficou escandalizado, não entendeu, porque o que ele propõe é uma coisa escandalosa. É ao mesmo tempo de uma simplicidade, de uma profundidade incrível. Desde que eu entendi a proposta dele, eu tenho orientado o que eu falo de imunologia com base nisso, porque a especificidade das respostas imunes, ela é projetiva, quer dizer, a observação imunológica é específica, mas o que acontece no organismo não é. E nós estamos perdidos num labirinto de problemas que não têm soluções por causa desse equívoco fundamental, de que a gente acha que a gente está vendo o organismo e a gente está vendo nós mesmos, né? Estamos vendo nosso método de medida. Muito bom. Bem, aqueles que não conhecem Humberto Maturana, valeria a pena conhecer as suas obras. É um neurobiólogo chileno, né, que teve uma trajetória de vida muito rica e que questiona muito o realismo matemático, enfim. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje com o professor Nelson Vaz. Eu queria agradecer muitíssimo ao meu querido professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua inteligência compartilhada, pela sua generosidade de compartilhar tanta sabedoria. Um grande abraço, que você continue bem, que nós possamos ainda sugar muito conhecimento seu ao longo dessa nossa trajetória. Muito obrigado por tudo e até o próximo encontro. De nada, José. Prazer em revê-lo também.